Glória a Deus. E nós estávamos aqui louvando, e o Espírito de Deus já estava falando para mim, dizendo que tinha entrado aqui alguém, entrou alguém aqui nessa noite, que você está sentindo no teu corpo físico algo tem um problema de saúde, tem um problema de enfermidade manifestando no corpo dessa pessoa que está te roubando a paz. O Senhor está me dizendo que você não vai sair do mesmo jeito que entrou, tá bom? Essa porta não está aberta por acaso. Deus vai dar vitória para todos. Eu só estou falando isso porque agora está falando isso já, e eu já estou liberando aqui, tá bom? Para você saber, você que entrou desse jeito, você não vai sair da mesma forma que chegou. Quem crê assim, diga amém. Amém. Bate palma e dá glória a Deus. Você precisa, na mensagem, Deus abençoe minha irmã Catarina. Opa, seu filho está aqui, direto para nos visitar, né? Eu sou muito grato pelo carinho que Deus colocou no coração de muitos irmãos e irmãs, minha irmã Catarina, seu filho, né? Pela nossa pessoa. Como eu sei que eu tenho carinho no coração de cada irmão e irmã da questão, né? Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por isso. Porque eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, né? Fazer o que? Nem Jesus agradou a todos. Então não me preocupo com aqueles que não gostam de mim. É melhor dar atenção para aqueles que gostam, né? Fica melhor assim. Então eu quero agradecer todas as pessoas que nos têm carinho, e aquelas que não têm, eu estou orando para que um dia tenha, né? Para que nós possamos adorar a Deus e glorificar a Deus juntos. Eu quero falar aqui a respeito de um dos profetas menores da Bíblia, né? Profeta Abacuque, a qual Deus, é impressionante, irmãos, que a revelação que veio ao profeta Abacuque para ele transmitir ao povo de Deus não foi propriamente uma profecia. A Bíblia diz que nessa fase transitória, para não falar mais essa fase de apostasia, essa frieza que nós utilizamos muitos pregadores, mas eu vou usar a fase transitória porque era uma passagem que o povo de Israel estava enfrentando. Era um momento que isso estava escrito no céu. Deus não queria isso. O que Deus não queria? Que o povo fosse levado para o cativeiro. Mas apesar das profecias dos profetas maiores, né, nós começamos as profecias com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Foram os profetas que profetizaram por um longo tempo. E a Bíblia diz que o povo, por muitas das vezes, mesmo que eles tinham passado por uma experiência de cativeiro, eles se desviavam da verdade. E eu entendo isso hoje, tá bom? Porque nós nos desviamos de muitas verdades que estão bem diante de nós e não queremos nós obedecer. Por causa de quê? Por causa de princípios construídos dentro de cada um de nós. Por exemplo, eu nasci dentro de um princípio católico, dentro de uma religião católica. Então eu aprendi os princípios do catolicismo. E ninguém ia me convencer ao contrário, tá bom? Nem com toda a sua sapiência, ou sabedoria, ou conhecimento, eu não ia conseguir me convencer. Porque eu cresci ouvindo, vendo e participando daquilo. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele nasceu numa olaria, que foi na olaria de Deus. Então Deus começou a projetar em Israel uma promessa muito grande, que ela só
E aí Deus começava a ver, não era o que eles falavam, mas era o que o coração deles planejava. A Bíblia diz que Deus olhava para o seu povo e via que o seu povo queria então se desviar. A palavra desviar aqui é ir num caminho contrário. Então, se fosse para mim ir para frente, eu diria: eu quero voltar para trás, eu quero recuar, eu quero voltar aonde eu saí. E Deus olhava e olha ainda assim, e Deus sempre vai ver assim, que o caminho para voltar, por mais difícil que esteja sendo para você ir para frente, para você seguir em frente, por mais difícil, por quantos obstáculos tiver no teu caminho, esteja te dificultando para você ir para frente, se você voltar para trás, os obstáculos são 10 vezes maior do que os obstáculos que estão para te ir para frente. Deus consegue enxergar isso, o ser humano muitas das vezes não. Então o povo queria recuar, Deus disse: não, vocês vão passar mais trabalho, melhor ir para frente, porque quem vai para frente eu vou ajudar, eu estou na frente de vocês. E a Bíblia diz que o povo não queria, por muitas das vezes isso. E eu já preguei isso para vocês. E dentro do período de cativeiro foram 7 cativeiros. 7. Dentro desses 7 cativeiros, existia cativeiros de 7 anos, existia cativeiros de 8 anos, existia cativeiro de 18 anos, existia cativeiro de 20 anos. Juntando tudo, irmão, deu uma quantia de quase um milenar. Quase um número milenar de cativeiro. Então é muito tempo. Bom, é muito tempo para eu e você. Já pensou uma pessoa ficar retida dentro de um sistema carcerário? Existem alguns presos que receberam uma sentença de 400 anos dentro do presídio. Quem vai ver 400 anos dentro do presídio? Eles estão dizendo: nós não podemos, a lei brasileira não pode dar sentença de morte, mas ela dá 400 anos de prisão. É uma sentença forte. Então, o cativeiro era isso. O cativeiro estava apontando um caminho de morte. E Deus sabia disso. Mas o povo de Deus, iludido, eles: tá bom, vou fazer o que eu quero. Então, Deus sempre tinha o cuidado de avisar o seu povo, então, que viria o cativeiro. Porque todas as vezes que o povo se afastava de Deus, o inimigo prevalecia. E não é só com nações, tá bom? Não é só com nações, não é só quem ouve a gente pregar. Às vezes a gente não tem tempo para explicar tudo isso. Mas era com nação. Não. Aqui na Bíblia diz que o povo de Deus, todas as vezes que eles desobedeciam a Deus, o inimigo prevalecia. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se eu, por exemplo, começar a partir de hoje, eu me afastar de Deus, quem vai prevalecer na minha vida? O inimigo. Ele vai dizer: o Omar está fazendo o que eu quero. Na medida que eu vou fazendo o que o inimigo quer, ele vai prevalecendo, ele vai crescendo. E o que acontece se ele crescer na minha vida? Ele vai me colocar num cativeiro automático. Ele vai me amarrar as mãos, os pés, ele vai me deixar completamente amarrado, não vou conseguir fazer mais nada. Então Deus observava e via isso com nitidez, mas o povo não. O povo de Deus não via isso, como muitos hoje ainda não vê. Muitos de nós ainda não percebem que se Deus não predominar na minha e na tua vida, você está fazendo com que o teu gigante ele aumente, ele cresça. E quando ele chegar na estatura certa que ele quer, ele te aprisiona. Tá? Então Deus, como via, ele disse: não, vou ter que dar jeito. Eu vou ter que dar um jeito, porque eu não quero ver o meu povo. Eu destruí esse povo. Então ele levanta os profetas maiores para profetizar num tempo maior, para que o povo ia se arrepender. Como aqui no livro de Abacuque já está finalizando a era dos profetas, então a Bíblia diz que Deus está pegando esses profetas num tempo menor. Por que num tempo menor? Porque o tempo do cativeiro está acabando. Existia uma outra profecia que o tempo de cativeiro ia acabar e ia chegar um tempo que as profecias que os profetas tinham profetizado ia começar a se cumprir. Então uma coisa não pode atropelar a outra. O tempo que foi estabelecido para os profetas profetizar foi um tempo, e o tempo para que essa profecia se cumprisse era outro tempo. E esse outro tempo estava se aproximando. Então Deus não tinha tanto tempo assim para pegar um profeta e deixar ele profetizando mais um ano, 10, 5. Ele não tinha mais tempo para isso. Então a Bíblia diz que ele começa a pegar os profetas menores, que vão profetizar num tempo menor, numa mensagem direta. Por quê? Porque todas as vezes
infligida, estava sendo atingida pela desobediência. A santidade de Deus só pode ser atingida de uma forma, irmão. Todas as vezes que nós ignoramos a palavra de Deus, todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, que nós não queremos fazer a vontade de Deus, a santidade de Deus é atingida. Então, pela desobediência, foi por isso que Satanás, conhecido como o anjo de luz, ou aquele que pisava em brasa fogueada, ele foi lançado para as profundezas da terra, ou das trevas. Por quê? Porque ele tentou ferir a santidade de Deus. Por quê, irmão? Porque ele queria botar um trono acima do trono de Deus? Não, porque ele desobedeceu a Deus. Pecado, desobediência. E a Bíblia diz então que Deus nessa era levanta Abacuque. E é um tempo curto. Só tem uma coisa: é convencer o profeta que vai realmente acontecer um cativeiro. Foi um dos últimos cativeiros. Lembra que depois que acaba aqui a profecia dos profetas, livro de Malaquias, o último livro das profecias, e começa o evangelho de Mateus, que tem uma folha branca, alguns chegam a dizer que esse é o tempo do silêncio de Deus. Esse silêncio de Deus, na teologia, quer dizer que Deus tinha um tempo agora para se manifestar. A profecia que tinha sido profetizada através de verbo, de palavra, agora ela ia falar por si só. Agora a própria palavra ia manifestar, ia se transformar em carne. Evangelho de São João I. Então Deus estava projetando o tempo do silêncio de Malaquias a Mateus, folha branca. Deus estava projetando essa obra salvífica para enviar o seu filho na terra, segundo a parte teológica. A Bíblia diz então que o Abacuque agora é chamado, e quando ele é chamado, Deus começa a revelar para ele: olha, eu vou trazer uma grande destruição. Deus começa mostrando a parte pior: eu vou trazer uma grande destruição, esse povo vai para o cachoeiro, tá bom? Eu estou levantando uma nação poderosa que vai fazer uma destruição terrível aqui. Vai ter morto para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o meu povo não quer se voltar para mim. Enquanto eles estavam simplesmente só enfraquecidos, tropeçando, tudo bem, não tinha nada a ver. Mas agora eles estão confrontando e ferindo a minha santidade. Ninguém fere a santidade de Deus e fica aí em pé. Deus vai dizer: não. Agora é a minha santidade. Quando o profeta Abacuque começa a escutar o que Deus está para fazer, ele se espanta. Eu também me espantaria, qualquer um se espanta. E o Senhor mesmo começa então mostrando para ele, que eu não entregando uma profecia, mas conversando com o profeta. Deus vem e abre a cortina do céu, e ele vem conversando com o profeta. Ele chega dizendo: olha, eu quero que tu comece a escrever, tá bom? Eu quero que tu comece a escrever aí nas tábuas de pedra, deixa pendurado em algum lugar, e eu quero que tu escreva com letra bem grande, tá bom? Para todo mundo que passar de longe, se passar correndo na rua, eles vão conseguir enxergar a minha palavra que eu vou fazer no meio do meu povo. Diga para eles que eu vou vir com uma grande fúria. A minha ira vai se acender através dessa nação que eu vou levantar, e eu vou causar uma grande destruição. Escreve isso em tábuas e com letra grande, para que quem passar correndo possa enxergar e se espantar por aquilo que eu vou fazer no meio do meu povo. Quando o Abacuque começa a ouvir isso, ele começa a estremecer. Ele está pensando que não vai ser o fim. Vai ser o fim do povo. Porque se Deus, que está regendo a terra, ele sair da frente do seu povo, mas se morre está certo. Nós não vamos prevalecer contra o inimigo. O inimigo vai bater, nós não vamos ter esperança. Porque quando o inimigo se levanta e Deus não falou nada, a esperança está em Deus. A pessoa ora, se humilha, busca e acredita que Deus vai trazer um socorro bem presente. Mas agora, quem está dizendo que vai trazer destruição é o próprio Deus. Tem como fugir dessa? Não. A não ser que Deus mude a sua sentença. Mas interessante aqui o que eu quero
ter mantimento. O inimigo vai bater, vai levar toda a plantação do campo, o rebanho. E aí, como é que nós vamos ficar? Se o teu povo depois sair do cativeiro, não vai ter mais terra para plantar, não vai ter mais o rebanho, como é que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que o próprio Deus respondeu dizendo: fica tranquilo, Abacuque, porque o justo viverá pela fé. Era uma conversa íntima, mas era uma revelação curta. Por que uma revelação curta? Porque Deus tinha pressa de cumprir com a sua promessa. Deus, ele tinha pressa de cumprir com a sua promessa. Não era só uma promessa, era a maior promessa de Deus. A maior. E o próprio Moisés, ele tinha profetizado, dizendo que Deus iria levantar alguém maior do que ele, então para conduzir o povo de Deus, se referindo à própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus estava com pressa, o tempo era curto. Deus estava vendo que o povo já estava completamente afastado. Deus tinha que fazer uma coisa. O que poderia então vir para o povo de Deus novamente se voltar para Deus? Deus tinha que liberar uma palavra, Deus tinha que liberar uma profecia. E a Bíblia diz que Deus dizia: eu quero que tu vá, Abacuque, eu quero que tu te coloque na torre de vigia, e eu quero que tu levante a tua voz, e eu quero que tu comece a gritar como se tu fosse uma trombeta. Sabe torre de vigia? Vou explicar para vocês. Os castelos medievais, ou no tempo aqui da Bíblia, os castelos que nem Josué, capítulo de número 3, as muralhas de Jericó. Lembra da casa de Raabe? A casa de Raabe, a meretriz, estava sobre as muralhas de Jericó. Eu estudei a respeito disso. Existiam duas muralhas em Jericó. As muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente quase 3 metros de largura, e elas cercavam a cidade. 3 metros de largura. Então, na ponta ali do púlpito, onde eu estou aqui, essa é a largura. Essa muralha, ela rodeava a cidade inteira. Dava para construir uma meia água de fora a fora em cima da muralha. Foi isso que Raabe fez. Depois dessa muralha, tinha um poço cavado, então, do lado dessa muralha, pelo lado de fora. Eles cavavam um poço fundo, e depois do poço fundo, tinha uma outra muralha. Eram 2 muralhas e um poço no meio. Para quê? Para todo inimigo se levantasse, tentasse abater, porque eles vinham os arites. Os arites eram uma espécie de cabeça de jumento de ferro que eles criavam para bater na muralha, para derrubar. Então eles se prepararam, Jericó se preparou, e se eles derrubar a primeira muralha, eles vão cair no poço. E se eles saírem do poço, tem uma segunda muralha. Por que a segunda muralha? Porque a segunda muralha dava tempo para o exército que estava Deus se preparar para a batalha. Aí Deus fala para Abacuque, dizendo: eu quero que tu vá e suba na torre de vigia. Essa torre de vigia ficava em cima dessa muralha. Era onde os soldados ficavam vigiando, que nem lá quando tinha um Carandiru, né? Para quem fez algum estudo com Carandiru, ou para outras penitenciárias de vigilância máxima, né? Então, eles têm os soldados lá em cima, na torre de vigia, eles estão lá para vigiar. Se uma barata correr lá, pega. Claro que hoje o sistema está furado, mas tudo bem, né? Ele disse: eu quero que suba lá em cima, na torre de vigia, e eu quero que tu grite como se tu fosse uma trombeta, para que todos que passam perto ou longe escute essa profecia, porque essa profecia não é para muitos dias, é para daqui a pouco. Eu vou cumprir isso daqui a pouco, não vai demorar nem tardar. O Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra, e Ele não retardará, diz a palavra de Deus. Eu quero ficar apavorado. É que nem quando você chega no hospital e você vai lá para se consultar, você já vai apavorado, né? Está sentindo isso e aquilo. Daqui a pouco o médico diz: ó, deu um probleminha aqui. Quando o médico deu um problema, o coração dispara. Pronto, acabou comigo. O médico diz: tá bom, não fica preocupada não. Tá bom, fica tranquilo, se acalma aí. Se acalma, tá bom, senhor? O senhor tá calmo? Tá bom. Eu quero dizer pro senhor que o senhor está com câncer. Quando você acalma, dá uma notícia dessa.
o Senhor disse: tão certo como eu vivo que não. O Senhor não vai destruir, não? O justo com o ímpio? Não. Mas peraí, essa cidade de Sodoma e Gomorra, ela é corrompida, ela é apodrecida. As pessoas, os homens estavam sodomizados, as mulheres estavam completamente entregues à prática da iniquidade. E Abraão sabia disso, que estava lá, se subiu. E Abraão disse: mas peraí, eu não vou fazer isso. Aleluia. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não. Eu vou destruir aqueles que não obedecerem a palavra. Ah, é? E Abraão sabia que lá tinha um monte. E aí Abraão disse assim: ó, mas no meio dessa bagunça toda, dessas pessoas que não querem te servir, te adorar, e se lá, no meio deles, tiver 50 crentes, o Senhor vai destruir os 50 crentes com mim? O Senhor disse: tão certo como eu vivo, que se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir, por amor dos 50. E a Bíblia diz que a conversa de Abraão chegou em 5 almas. Ele disse: se tiver 5 lá, o Senhor vai destruir toda a cidade e vai destruir os 5 crentes comigo. Deus disse: se tiver 5 lá, eu destruo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega em Sodoma e Gomorra e não encontrou 5. Não encontrou. Os únicos que foram salvos, vocês conhecem a história mais ou menos? Foi só Ló e as suas 2 filhas. Eram crentes. Mas graças ao Senhor Deus, que o seu Filho Jesus já estava escrito no céu. Quando Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Já tinha uma profecia marcada. A Bíblia diz que Abacuque, ele se espanta e ele vai agora se humilhar diante de Deus. Ele não vai cobrar de Deus como muitos nós fizemos. Por que o Senhor não fez dar certo? Por que o Senhor não curou a minha enfermidade? Por que o Senhor não abriu a porta?
Achando que Deus não. Ei, é uma hora que o cálice de Deus transborda. Ainda que a Bíblia diz no livro de Isaías 40, diz que Deus, ele não se fadiga e não se cansa, mas ele se aborrece.